A porta do gabinete bateu com violência e quando pelo corredor vazio do edifício empresarial no coração de Lisboa. Está despedida. As palavras de Margarida Almeida, a CEO da Almeida e Filhos, uma das maiores empresas de importação de vinhos do Douro, saíram como um trovão, cortando o ar carregado de tensão. Ana Sofia Mendes, a secretária que servia a empresa há 5 anos, ficou paralisada, o envelope com a carta de demissão tremendo nas suas mãos. Os olhos de Ana, castanhos e profundos como o rio Tejo ao entardecer, encheram-se de lágrimas que ela lutava por conter. Como podia aquilo estar a acontecer? Naquele momento, o mundo parecia desabar sobre ela. Tudo começara meses antes, num dia chuvoso de outono, quando Ana entrara para o gabinete de Margarida com uma pilha de documentos. Margarida, aos 38 anos, era uma mulher imponente, alta, com cabelos negros ondulados que caíam pelos ombros, olhos verdes penetrantes e uma presença que comandava salas inteiras. Viúva há 10 anos, após um casamento arranjado pela família tradicional do Porto, Margarida dedicara a vida à empresa fundada pelo pai. Era conhecida pela rigidez, pela exigência implacável, mas também pela justiça. Lisboa, com as suas colinas íngremes e os elétricos amarelos, era o palco perfeito para a sua ascensão, uma cidade de contrastes, onde o fado ecoava nas noites de Alfama e os negócios floresciam à beira-rio. Ana, com 32 anos, viera do interior de uma pequena vila perto de Coimbra, onde a família ainda vivia de forma simples, com valores católicos enraizados. Chegara a Lisboa em busca de independência, formada em gestão, e tornara-se a secretária perfeita, organizada, discreta, sempre um passo à frente. No início, era apenas admiração. Margarida era o modelo que Ana aspirava ser, forte, independente, capaz de enfrentar um mundo dominado por homens nos conselhos de administração. Mas aos poucos, essa admiração transformara-se em algo mais profundo, um amor platónico que Ana guardava no silêncio do seu peito. Os dias no escritório eram rituais. Ana preparava o café de Margarida exatamente como ela gostava, forte, sem açúcar, com um toque de canela. Margarida ditava cartas e Ana anotava com caligrafia impecável, sentindo o perfume sutil de jasmim que emanava da chefe. Havia olhares prolongados, toques acidentais ao passar papéis, sorrisos que duravam mais do que o necessário. Margarida, por sua vez, sentia uma conexão inexplicável. Após anos de solidão, a presença de Ana trazia luz ao seu dia. Conversas sobre vinhos do Douro, sobre as festas de São João no Porto, sobre a saudade que o fado cantava, aproximavam-nas. Mas o conflito eclodira numa reunião importante. A empresa enfrentava uma crise. Um concorrente do Algarve tentava sabotar um grande contrato de exportação para a França. Margarida, sob pressão, cometera um erro numa apresentação, esquecendo dados cruciais. Ana, na sala como apoio, corrigira baixinho, mas o suficiente para que os investidores notassem. Margarida, orgulhosa, sentira-se humilhada. Como ousa corrigir-me à frente deles, explodira depois, no gabinete. Ana tentara explicar, era para ajudar, doutora Margarida. Eu só queria o melhor para a empresa. Para si. As palavras pairaram no ar. Margarida vira nos olhos de Ana algo mais do que lealdade profissional. Um brilho de devoção, de afeto que ia além. Assustada com os próprios sentimentos que começavam a emergir, sentimentos que a sociedade portuguesa, apesar de progressiva, ainda julgava em sussurros nas famílias tradicionais, Margarida reagira com fúria. Saia daqui. Não tolero insubordinação. Agora, Ana recolhia as suas coisas da secretária. O escritório, com vistas para o Tejo onde os barcos passeavam preguiçosos, parecia sufocante. Lágrimas corriam pelo seu rosto enquanto guardava fotografias da família, um pequeno azulejo que comprara em Sintra como lembrança.
Como contar à mãe, devota frequentadora da missa em Coimbra, que perdera o emprego por causa de um amor que nem ousava nomear? Em Portugal, onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo era legal há anos, a aceitação crescia nas cidades, mas no coração de Ana, o medo da rejeição familiar pesava como as pedras das calçadas lisboetas. Margarida, sozinha no gabinete, encostou a cabeça à janela fria. O coração batia descompassado. Por que doía tanto despedi-la? Ana era mais do que uma secretária, era a companheira silenciosa das suas batalhas diárias. Recordava as noites tardias, quando partilhavam uma garrafa de vinho verde após fecharem negócios, rindo de anedotas sobre os fornecedores do Minho. Ana escutava-a como ninguém, compreendendo a dor da viuvez, a pressão de ser herdeira única. Mas admitir aquilo? Um amor entre mulheres? Margarida, educada numa família conservadora do Norte, onde o fado falava de amores perdidos mas sempre heterodoxos, sentia-se traída pelos próprios emoções. Na rua, Ana caminhava sem rumo pelo Chiado, passando por cafés onde se ouvia fado ao fundo. A chuva miúda caía, típica de Lisboa no inverno. Sentou-se num banco junto ao mirador de Santa Catarina, olhando o rio. Porque eu, murmurava. O amor platónico que nutrira por Margarida era puro, sem exigências, apenas a alegria de estar perto. Mas agora, destruído por um conflito bobo no trabalho. Do outro lado da cidade, Margarida pegou no telefone várias vezes, hesitando em ligar. A empresa precisava de Ana, ela precisava de Ana. Mas o orgulho, essa herança portuguesa tão arraigada, impedia-a. Os dias seguintes foram um vazio. Ana procurava novo emprego, enviando currículos para agências em Lisboa e Porto. Margarida, distraída nas reuniões, cometia erros que os colegas notavam. A ausência de Ana era palpável, como a falta de sol num dia cinzento. Uma noite, Margarida foi a uma casa de fado em Alfama. A fadista cantava estranha forma de vida e as palavras acertaram em cheio, coração independente. Que não se comanda. Lágrimas vieram aos seus olhos. Pela primeira vez, admitiu para si, amava Ana. Não como chefe, mas como mulher. Mas como reparar o dano? Admissão fora pública, recontratar seria visto como fraqueza. E o segredo do amor platónico de Ana, revelado num momento de raiva, pois Ana, ao ser despedida, murmurara eu amo-a mais do que imagina, pairava como uma ameaça. Ana alugara um pequeno apartamento no bairro Alto, onde as noites eram animadas por turistas e locais. Mas para ela, era só solidão. Acordava cedo, preparava o café da manhã sozinha, recordando como fazia o de Margarida. Lia anúncios de emprego, mas o coração não estava lá. Lisboa, com as suas ruas empedradas e os aromas de pastéis de nata, parecia menos acolhedora sem o propósito diário. Entretanto, na empresa, a crise agravava-se. O concorrente ganhara terreno e Margarida lutava para manter o contrato francês. Sem Ana a organizar agendas, a filtrar chamadas, tudo corria mal. Os funcionários sussurravam, a doutora Margarida não é a mesma desde que despediu a Ana. Margarida passava noites insones na sua casa em Cascais, com vista para o mar Atlântico. Bebia um copo de Porto Antigo, pensando em Ana. Recordava um dia em que, durante uma viagem de negócios ao Douro, haviam caminhado pelas vinhas. Ana tocara numa folha de videira, dizendo, aqui sente-se a alma de Portugal, a persistência contra o tempo. Margarida sorrira, sentindo uma proximidade que agora doía. Decidiu investigar discretamente. Ligou para uma amiga comum, uma advogada em Lisboa, perguntando por Ana. Soube que ela estava desempregada, sofrendo. A culpa apertou-lhe o peito.
Ana, por sua vez, encontrara consolo numa associação de apoio LGBT em Lisboa, no Príncipe Real, o bairro mais aberto da cidade. Lá, partilhava com outras mulheres histórias de amor escondidos. É platónico, dizia ela, nunca lhe pedi nada. Só queria estar perto. As amigas aconselhavam, fala com ela. Portugal mudou, o amor não é crime. Mas Ana temia. Margarida era poderosa, uma rejeição definitiva destruí-la-ia. O ponto de viragem veio numa festa de Natal da empresa, tradição anual num hotel à beira-Tejo. Margarida convidara ex-funcionários, incluindo Ana, num gesto disfarçado de cortesia. Ana hesitara, mas fora, vestindo um simples vestido preto que realçava a sua beleza natural. Ao vê-la entrar, Margarida sentiu o coração parar. Ana estava radiante, apesar da tristeza nos olhos. Conversaram formalmente no início, sobre o tempo, os vinhos. Mas o álcool soltou as línguas. Sinto a sua falta na empresa, admitiu Margarida. Não era só a empresa que sentia a minha, respondeu Ana, voz baixa. O ar carregou-se. Margarida levou-a para a varanda, com vista para as luzes de Lisboa. O que disse naquele dia? Sobre amar-me. Era verdade? Ana assentiu, lágrimas caindo. Sempre foi platónico. Admirava-a, depois amei-a em silêncio. Nunca quis perturbar a sua vida. Margarida tocou-lhe a mão. Eu fui cruel. O medo falou mais alto. Medo do que sinto por si. As palavras pairaram. Um beijo não veio, não ainda, mas uma promessa de conversa. Dias depois, Margarida recontratou Ana, oficialmente por necessidade profissional. Mas nos bastidores começaram encontros discretos, passeios pelo Jardim da Estrela, jantares em restaurantes escondidos numa oraria, onde ouviam fado. O amor florescia devagar, como as camélias nos jardins portugueses. Margarida confessava a luta interna, a família no Porto, conservadora, questionaria. Ana falava da mãe em Coimbra, devota. Mas o conflito não tardou. Um colega invejoso, vendo as próximas, espalhou rumores. A CEO favorece a secretária por razões pessoais. A traição veio de dentro. Documentos confidenciais vazaram para o concorrente, apontando Ana como suspeita, por vingança. Margarida duvidou por um momento, confrontando Ana. Foste tu? Ana, ferida, negou. Como pode pensar isso? Após tudo, a confiança abalou. Ana pediu demissão voluntária, partindo o coração de ambas. Ana voltou temporariamente para Coimbra, para a casa da família. A mãe, viúva como Margarida outrora, notou a tristeza da filha. O que te aflige, minha filha? Ana hesitava em contar. Em Portugal, a aceitação crescia, mas nas famílias tradicionais, o tema era delicado. Margarida, em Lisboa, afundava-se no trabalho. A empresa recuperava, mas ela sentia um vazio imenso. A traição, o vazamento, fora obra do colega invejoso, provado por investigação interna. Demitiu-o, mas o dano estava feito. Escreveu cartas a Ana, que não enviava. Ia a casas de fado, ouvindo pedaços de mim, sentindo saudade. Finalmente, ligou. Volte. Preciso de si. Não só no trabalho. Ana recusou inicialmente. Doí demasiado a dúvida. Mas o amor persistia. Ana voltou a Lisboa, mas para um novo emprego numa editora no Chiado. Encontravam-se secretamente.
Passeios à noite pela Baixa, conversas sobre literatura, Eça de Queiroz, com os seus retratos sociais, inspirava-as. O alto drama veio quando a família de Margarida descobriu. Uma prima, vendo-as juntas num café, contou ao tio no Porto. A Margarida anda com a antiga secretária. Uma mulher? O escândalo familiar explodiu. Chamadas iradas, pensa na honra da família. O avô virar-se-ia na sepultura. Margarida defendeu-se, a honra é viver verdadeiramente. Mas a pressão doía. A empresa sofreu boicotes de fornecedores conservadores. Ana apoiava-a, não vale a pena esconder. Portugal é nosso, com as suas luzes e sombras. Juntas, enfrentaram. Margarida saiu do armário publicamente numa entrevista a uma revista lisboeta, falando de amor e aceitação. A reação foi mista, apoio nas cidades, críticas no interior. Mas a empresa cresceu, com novos clientes progressistas. O relacionamento aprofundava-se. Viviam momentos de ternura, fins de semana no Algarve, caminhadas nas praias de areia dourada ou no Gerês, com cascatas e natureza intocada. Margarida apresentava a Ana à família aos poucos. O tio resistia, mas a tia, mais aberta, aceitava. Ana reconciliava-se com a mãe, visitando Coimbra e contando a verdade. Lágrimas, orações, mas no fim, abraço. Se te faz feliz, Deus compreende. A traição passada curava-se com confiança renovada. Mas um novo conflito surgiu. Margarida recebia proposta para expandir a empresa para o Brasil, exigindo mudança. Venha comigo, pediu. Ana hesitava, o novo emprego, a vida em Lisboa. Discussões acesas, não posso abandonar tudo de novo. Separação temporária. Margarida foi sozinha para São Paulo por meses. A saudade consumia as cartas, chamadas, evocando fado. Ana percebia, o amor valia o sacrifício. Ana demitiu-se e juntou-se a Margarida no Brasil. Mas a distância inicial fortalecera-as. De volta a Portugal, decidiram viver juntas numa casa em Sintra, com jardins românticos e névoa mística. A empresa prosperava. Margarida promovia Ana a diretora adjunta, reconhecendo talento. Enfrentavam preconceitos residuais com dignidade, inspirando outras. Viagens pelo país, festas de Santo António em Lisboa, com sardinhadas e balões, São João no Porto, com martelinhos e fogueiras. O amor, outrora platónico, tornava-se pleno, cumplicidade, respeito, paixão emocional profunda. Margarida propôs união civil numa cerimónia íntima à beira-mar em Cascais. Ana aceitou, lágrimas de alegria. A cerimónia foi simples, com amigos e família reconciliada. O mar rugia ao fundo, símbolo de Portugal eterno. Anos depois, a empresa era líder e elas, um casal modelo de força e amor. Ana escrevia memórias, Margarida apoiava causas LGBT. O conflito no trabalho revelara o segredo, levando a dor, mas culminando em redenção triunfante. Em Portugal, onde a saudade ensina a valorizar o amor conquistado, viveram felizes, provando que o coração, independente, encontra o seu caminho. O fado cantava nas noites, amores que resistem, como as vinhas do Douro contra o tempo. Assim, o amor platónico transformou-se em eterno.